Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Projeto Esponja. Aqui nós discutimos estratégias para você deixar de ser um esponjinha para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e hoje o nosso tema essencial que vem de uma pergunta é: eu quero aprender a lidar com pessoas desagradáveis. Você também quer? Então, não esquece aí de curtir, tá? Não esquece de ativar o sininho, não esquece de compartilhar nossos conteúdos para que a gente consiga aprender, ensinar, compreender. E como eu faço para lidar com pessoas desagradáveis? A primeira pergunta que eu faço é: o quanto essa pessoa desagradável está te desagradando? Você sabe responder isso? Porque assim, uma vez que nós respondemos essa questão para nós mesmos sobre a questão da pessoa ser desagradável, aí nós já temos uma resposta, que é a pessoa que é desagradável, certo? Não é você. Isso já é um start para você falar, uau, é o outro, então, né? É o outro, o que eu posso fazer? É o momento do outro, o outro está pensando, vivenciando uma questão, então a questão é ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, de como lidar. Você também precisa fazer a pergunta: o quanto aqueles atos e ações dessa pessoa desagradável, o quanto aquilo realmente me incomoda. Porque assim, se está te incomodando bastante, é porque alguma coisa ressoou dentro de você. Então, se a pessoa é extremamente desagradável, será que esta pessoa ela não está sendo, como a gente pode trazer na parte analítica, né, uma sombra sua? Ela não está despertando algo ali que é uma sensação ou uma atitude que você também tem e que está ali dentro de você, e isso mexe com você. Então, sim, a gente quer saber lidar com pessoas desagradáveis, mas a gente também precisa observar e ver se realmente a pessoa é tão desagradável assim, ou se nós, né, estamos sendo confrontados com alguma questão parecida que nós temos. Isso também ocorre e a gente precisa observar isso. Porque sempre, é óbvio, é mais fácil a gente colocar culpa, criticar e colocar a visão na outra pessoa. Mas quando é que a gente coloca a visão para nós? Quando é que a gente olha para a gente? Com isso, a gente chega no terceiro ponto, que é o quê? Como eu lido com uma pessoa desagradável? Respondendo as duas primeiras, ó. Eu sei que esse processo é da outra pessoa, os desafios, as questões dela, e eu também entendo que nada mexe ou ressoa comigo. Mas se ressoar ou teve alguma coisa que mexeu, eu vou trabalhar isso em mim, eu vou curar isso em mim, eu vou compreender isso em mim. E aí sim, uma vez que eu compreendo, trabalhei, entendi, eu observo e vejo que aquela pessoa ela já não é mais tão desagradável assim. Ela estava tendo uma atitude, um posicionamento, ou ela simplesmente estava atuando com aquilo que muitas vezes você queria atuar e fazer, mas que você ou não teve coragem, ou de uma certa forma mexeu negativamente dentro de você porque te trouxe alguma memória, algum resquício. Olha só que como é amplo tudo isso, né? Porém, o aprender a lidar não é aprender a lidar com uma pessoa desagradável ou pessoas desagradáveis. É aprender a lidar com você e conhecer você. Porque
Porque uma vez que você sabe lidar com você, que você se conhece, o que realmente vai ficar desagradável? Porque se você está bem, tranquilo, em equilíbrio, em alinhamento com você, quando você está de frente a uma outra pessoa, que você percebe algumas atitudes da pessoa, você já vai, estando em equilíbrio, você vai estar olhando e observando que as atitudes, aquelas questões da pessoa são desagradáveis, mas você também vai começar a enxergar e entender um pouquinho mais além. E aí você vai saber lidar melhor com essas pessoas. Esse enxergar um pouquinho mais além nada mais é que você vai tentando observar e ver qual é as atitudes que estão levando a pessoa a tomar aquela determinada ação ou ter aquela determinada atitude. Muitas vezes aquela pessoa ela está com um problema sério. Muitas vezes aquela pessoa ela teve uma criação daquela forma. Muitas vezes aquela pessoa desagradável ela está passando por uma transformação, por uma mágoa profunda, por uma tristeza profunda, por estar tentando muitas vezes querer ser ouvida ou compreendida, mas por não saber como expressar, acaba atuando de uma forma tão desagradável. Então, olha só, quando a gente começa a olhar diferente, com um olhar em equilíbrio, quando a gente está bem com a gente olha as coisas com um prisma, com um olhar diferente. E uma vez que a gente está bem em equilíbrio, a gente começa a olhar a pessoa, as energias e começa a compreender de forma diferente. E aí é onde a gente entende, onde a gente deixa de ser um esponja, né? Um esponjinho e começa a se tornar um repelente de energias negativas. Que é onde a gente começa a entender e uma vez que a gente entende, a gente para de só absorver as coisas. A gente começa a entender e começa a enxergar além, começa a ver além do propósito. Isso é maravilhoso, tem até um filme que eu assisto, já assisti várias vezes, eu sempre gosto de direcionar para quem tiver a possibilidade, se eu não me engano é Patch Adams, sim, que é o Doutor da Alegria, né? Tem esse filme, pelo menos tinha no Netflix, e uma parte legal, né, de um ensinamento que ele está passando para outra pessoa, ele faz justamente assim, né, com a mão e fala, o que você vê, né, quantos dedos você vê, e aí a pessoa fala, não, eu só vejo 5 dedos, né, que ele fala, só vê 5 dedos? Nossa, como você é louco, e fala que eu que sou louco, né, por que ele traz essa visão? Porque ele está tentando fazer com que a pessoa enxergue além. Se eu estou com uma mão aqui atrás, por exemplo, ó, parece que fica meio 3D, parece que multiplica, parece que tem muito mais coisas. E a ideia, quando a gente olha para algo, é que a gente consiga olhar além daquilo. Porque se eu só olho essas atitudes dessa pessoa aqui, né, as atitudes desagradáveis, essas questões desagradáveis, a gente só está olhando um prisma, um ponto. A gente não está enxergando, tentando ver além. E uma vez que eu não enxergo, não entendo e não busco olhar além, eu já começo a entrar com críticas, julgamentos. E aí, quando se trata também de energia, ai, nossa, eu não sei lidar com a energia dessa pessoa. Nossa, como essa pessoa ela é extremamente carregada, extremamente pesada, como essa pessoa interfere no ambiente. Olha só quantas críticas e julgamentos. Aí eu pergunto para você, já que você tem a sensibilidade, né, é uma esponjinha, consegue perceber isso? Como é que você não consegue lidar com isso? Como é que você
não consegue transcender e chegar além de tudo isso e continuar bem? Entende? Aí vem a pergunta igual veio pra gente hoje, né? Eu quero aprender a lidar. Você quer aprender a lidar com pessoas desagradáveis ou você precisa aprender a lidar, a se conhecer para ter a maturidade, para ter uma visão além de enxergar alguns pontos específicos e aí você não entrar numa crítica, não entrar aí com o seu campo, né, energético tão aberto assim, tão suscetível para que qualquer energia ou qualquer desordem acabe tomando aí proporções grandes e você se sentindo ruim, se sentindo para baixo, se sentindo sugado ou batendo nessa tecla que, nossa, as minhas coisas, a minha vida, o meu trabalho aqui, está tudo travado e bloqueado por causa daquela pessoa que é extremamente desagradável. Olha como tudo são escolhas, não é? Olha só como o olhar, se conhecer, né? O querer entender, o querer deixar de ser só essa esponja de contração de coisas e começar a compreender e chegar um pouco mais além, como a gente se transforma. Que aí, de vez de ser esponja, a gente pode se tornar um repelente, né? Olha só, tudo são opções. O mais fácil, é óbvio que sempre foi e é julgar, criticar, apontar. Mas, uma vez que eu também aponto, estou apontando vários para mim. E aí, você é também desagradável? Você se considera uma pessoa desagradável? Você já fez essa perguntinha para você? Olha como é fácil só apontar, na verdade. E o que a gente precisa é justamente isso, nos olhar, nos conhecer, olhar para dentro, olhar além desse externo e ver essa magnitude, essa beleza, esse ser maravilhoso que é você, que somos todos nós. E aí, uma vez que a gente começa e se permite abrir, começa a deixar de ser essa esponja que só acolhe, a gente começa a transcender, crescer, evoluir, e aí questões ou pessoas desagradáveis, ela já não vai ter tanto peso assim na sua vida, no seu dia, no seu trabalho. Ela não vai ter tanto peso e interferir tanto assim em você. Isso é uma escolha. Qual é a sua escolha? Continuar sendo essa esponja ou começar a repelir? Tudo são pontos, são visões, mas depende de nós abrirmos esse nosso olhar para enxergar de uma forma mais tranquila, mais leve, mais assertiva, mais coerente, para aí depois a gente dar os próximos passos. Pessoas desagradáveis. Quem é uma pessoa desagradável? Ela está sendo desagradável porque ela não fez aquilo que você quis, ou ela está sendo desagradável porque ela está repetindo o mesmo padrão de comportamento e esse padrão de comportamento não condiz ao que você acredita, ou esse comportamento repetitivo não condiz com aquele todo que está ali junto de você. Mais ferramentas de observação. Pessoas desagradáveis. Então, observando, vendo, ampliando, a gente não adentra com tanto peso e não abre tanto campo para que essas determinadas situações adentre. Aí onde entra de novo aquela pergunta. A pessoa desagradável é o outro ou a pessoa desagradável é você?
Como estão os seus atos? Como estão as suas ações? Estão sendo realmente de acordo ou estão sendo desagradáveis? Ou melhor, qual é realmente uma ação boa, positiva, aceita e não desagradável? Começa a abrir muitos leques, né? E quando a gente começa também a fazer alguns desses questionamentos, a gente também vai naturalmente já começando a cortar um pouco dessas visões de críticas, julgamentos, começa a cortar um pouco das críticas e aí a gente começa a abrir, expandir para enxergar melhor. E aí entra no ponto: quem somos nós para realmente julgar que uma pessoa é desagradável ou não? Quais são realmente as atitudes necessárias para que a pessoa deixe de ser desagradável? Você já conversou com a própria pessoa sobre esses atos e atitudes que não é muito agradável e que acaba te deixando desconfortável? Se você já expressou, se você já colocou para a pessoa, esse ato, aquilo que você faz, o que você faz desta forma é extremamente desagradável, é extremamente desconfortável, né? Isso desagrada não só a mim, mas um todo. Você expressou, você colocou, o todo também expressou e colocou, porque a gente não pode falar do todo, né? A gente tem que falar somente de nós. O todo são outras pessoas, elas têm voz, elas têm que falar por elas, né? Mas, colocando, expressando esta questão, a pessoa ela tem vai depender da recíproca, né? Vai depender do recebimento da pessoa, conforme ela está no período, quer progredir, crescer, ela vai observar, ela vai pegar, ela vai receber isso de uma forma construtiva. E uma vez que ela pega e recebe isso de uma forma construtiva, ela pode deixar de ser desagradável. E aí, resolvemos uma questão, e aí você vai saber lidar com uma pessoa desagradável. Porque você vai estar tão tranquilo, aberto, que você vai conversar e vai transmitir uma informação de uma forma leve e tranquila, como uma conversa, não como uma imposição. Que o que acaba muitas vezes acontecendo, os conflitos todos, é que às vezes a forma de colocar, ela vem de uma forma muito ríspida, né? Ou uma forma muito impositiva, altiva, e aí é óbvio que a pessoa ela não vai receber tão bem assim. Então, estando em equilíbrio, estando bem, você também vai descobrir formas e palavras para poder lidar melhor ou chegar, né, no período de ter essa conversa para poder resolver essa questão, para que todos estejam bem, né? Porque não é só aprender a lidar. E aí, você vai aprendendo a lidar e vai ficar anos e anos repetindo e preso na mesma coisa. Não é melhor resolver do que aprender a lidar? É uma visão, é uma opção. Mas se não tem abertura, né? Não tem o recebimento não é aberto, o recebimento não está ali, está fechado, né? Para tudo isso, a forma de você lidar com isso é respeitando o próximo, deixando a pessoa com as questões, com o processo dela, e você voltando cada vez mais para você, para o seu conhecimento, para o seu entendimento,
e tentando entender e enxergar em você qual é a atitude maior que aquela pessoa está tendo, né, que é tão desagradável assim. E aí você vai lidar, trabalhar, depurar isso em você, e aí sim, depurando isso em você, você vai conseguir, você vai saber lidar melhor e se entender com esses tipos de pessoas, tá? Estou falando de uma forma de uma pessoa X, né, que trabalha, que esteja ali uma proximidade. Mas um número maior de pessoas desagradáveis, ele está determinado, pautado naquilo que você observa que é certo ou não. E aí a pessoa ela pode muito bem apresentar e falar que é uma visão sua somente. Por isso que a gente tem que ter um filtro maior, né? Fazer um questionamento maior para nós, mediante determinadas situações, para que a gente não caia muitas vezes nessas armadilhas, né? Tipo, lidar com pessoas desagradáveis. Muitas vezes eu acabo generalizando, né? Quantas pessoas assim são tão desagradáveis? De novo, contexto. São todas essas pessoas que são desagradáveis ou eu, com o meu olhar, que acho e acredito nisso? Né? Assim como uma laranjinha podre, no meio de um monte de laranjas boas, ela vai acabar contaminando, né? Então a gente precisa observar melhor a nós, né? O quanto eu estou somente absorvendo essas questões, ou pode ser uma fofoca, ou pode ser, né, uma informação não correta, e eu estou pegando aquilo como uma verdade, né? Então eu não estou sabendo filtrar, não estou sabendo repelir essa energia negativa, essa questão, estou adentrando na informação, acreditando que é uma informação correta. E muitas vezes eu não tenho os dois lados da história e eu não sei. Então, o que realmente são pessoas desagradáveis? É aí onde a gente vai no questionar, aprofundar para poder entender. E esse aprofundamento se dá quando você se permite se conhecer, quando você se permite se olhar, quando você se permite ir mais, enxergar além das questões. E isso dá para ser feito de inúmeras formas, isso a gente consegue fazer uma vez que a gente se permite e queira, né? Queira progredir, queira evoluir, queira entender, queira estar aberto, né, para se conhecer cada vez mais e sim, não só aprender a lidar com vários tipos de pessoas, não somente a desagradável, mas todos os tipos de pessoas, porque todas as pessoas elas estão vibrando uma energia, todas as pessoas elas estão vibrando algo que em você pode reverberar, ressoar de uma forma positiva ou não. Agora, se ressoou de uma forma não tão boa assim, né, negativa, a pessoa ela é extremamente desagradável, ou você está precisando dar uma olhada nisso? Estamos aqui com esse vasto e múltiplo universo de energias e de pessoas, e quanto mais, né, por estarmos aqui essencialmente para compartilhar e aprender, quanto mais a gente se relaciona, é onde a gente vai aprendendo e progredindo cada vez mais também. Então a gente não tem que ter medo se uma pessoa é desagradável ou determinada situação. Nós temos que sentir primeiro, observar, trazer isso para dentro da gente, sentir, observar, para aí depois a gente ter uma parte, né, de um veredito para tomar uma ação de determinar se algo ou pessoa é extremamente desagradável ou não.
E tudo isso sempre está aqui dentro, né? No nosso alinhamento, nas nossas formas de interpretar, das nossas formas de ver, das nossas formas de entender, das nossas formas de olhar esse todo, não somente esse físico, não somente esse, como sempre falo, sétimo corpo, né? Olhar todos os campos e corpos, e tudo isso é sim fácil, tudo isso é sim acessível, todo mundo sim pode fazer. Imagine todo mundo fazendo essa leitura de uma forma mais leve, tranquila. Como que será que seriam as trocas, né? As reciprocidades, as vivências, né? De todas essas informações? Seria só já direcionado numa crítica, no julgamento, ou seria num olhar mais compassivo, um olhar de resolução, um olhar de troca amorosa, sincera? Então, quer aprender realmente a lidar com pessoas desagradáveis? E aí eu já te estendo não só pessoas, situações, energias. Olhe para si. Deixe de ser uma esponja e comece a entender, aprender e se torne um repelente de energias negativas. Para isso, você precisa ir para dentro, se conhecer, fazer, dar cada passo, né? Um passo de cada vez, com esse seu processo de amadurecimento, crescimento, evolução, e sim chegar nesse ponto de entender, enxergar mais a fundo, enxergar além daquela aparência, e aí sim você fazer esse processo de entendimento, compreensão e repelir a energia negativa, a situação negativa, a situação desagradável, a energia desagradável, e assim ter uma troca mais sincera, tranquila, harmoniosa, né? Que é isso que estamos e queremos e necessitamos, né? Nós falamos sempre sobre as questões de empatia, mas para a gente ter empatia, a gente precisa olhar além, enxergar além, olhar para nós principalmente, equilibrar, harmonizar. Somente assim a gente também vai conseguir ter mais essas ações, esses atos empáticos, compassivos, né? Amorosos, respeitosos. A gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para a gente precisa determinar, dar um tempo maravilhoso de qualidade para a nossa energia, para a nossa recarga de energia, para as nossas emoções e pensamentos, para que a gente consiga alinhar eles, esses nossos campos e corpos energéticos também. Tudo isso ele faz parte desse contexto todo maravilhoso, né? Desse tempo sagrado maravilhoso que nós somos. Mas depende da gente se permitir, depende da gente olhar, depende da gente direcionar e dar essa atenção, intenção e direção para nós mesmos, tá certo? E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Foi bom para vocês? E aí, as pessoas são elas as desagradáveis? É você que é uma pessoa desagradável? Você já sabe fazer essa identificação? Se você já sabe fazer essa identificação, não deixe de escrever aqui pra gente, né, nos comentários. Comenta aí pra gente. Comente também, caso queira, um conteúdo, né, algo que te faça, né, deixar de ser um esponja para se tornar um repelente de energias negativas, que faça compreender um pouco mais o que é sobre essas questões de energia, como lidar melhor com isso. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto, né? Que a gente traz algumas ferramentas. Óbvio que a gente tem cursos voltados, focados, direcionados para isso, mas aqui a gente está trazendo ferramentas e queremos proporcionar e trazer
cada vez mais essas ferramentas, porque o conhecimento é que nos liberta, o conhecimento é que vai fazer a gente transcender, o conhecimento é que faz a gente entender e sair desses domínios, dessas prisões impostas e colocadas. Então não esquece, compartilhe com as pessoas que você acredita que esse conteúdo pode ajudar, pode auxiliar. Compartilhe para que a gente também possa divulgar, estender mais essas sementes maravilhosas de luz, amor para as pessoas. Compartilhe para aquela pessoa que você acha desagradável. Quem sabe ela não observe, vê, entende se ela está sendo ou não. Isso também é uma forma de você estar ajudando, né? Se ajudando também. Mas, coloquei isso, mandei para a pessoa desagradável, mas nunca esqueça também de olhar para dentro para ver se você também não está sendo, tá? E é assim que a gente vai fazendo essa troca maravilhosa, transmitindo sementes aí gostosas, puras e maravilhosas de muito amor, carinho, respeito. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso Exponge de hoje. Esperamos o nosso próximo encontro, nosso próximo conteúdo. Não esquece de acionar o sininho, não esquece de compartilhar, tá? Uma vez que você aciona o sininho, cada conteúdo novo você vai estar recebendo também, tá? Vai estar sendo avisado. E vamos compartilhar para que a gente consiga transcender aí e transmitir cada vez mais conhecimentos, tá certo? Então, eu quero aprender a lidar com pessoas desagradáveis? Não, eu quero compreender tudo isso, eu quero aprender a lidar comigo mesmo, porque todos são desagradáveis e agradáveis. Tudo vai depender do nosso olhar, tá certo? Gratidão, obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo encontro do projeto Exponge. Tchau, tchau, pessoal!